Muito além da técnica. Hoje o nosso vídeo inaugura uma nova playlist aqui no canal, Aquaponia Equilibrium, e nós vamos nomear essa playlist de Muito Além da Técnica, porque eu vou passar para vocês muitas ideias, conceitos que geralmente não são tratados com relação ao uso da ferramenta aquaponia em diferentes ambientes, tá bom? São ambientes dos quais eu sou familiar e eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, tá bom? Então vou deixar registrado aqui na rede para que a gente possa fazer uso disso. As pessoas que trabalham com essas coisas podem ter ideias, né, e podem aplicar a ferramenta da aquaponia. Então, por isso, muito além da técnica. Hoje nós vamos falar de jardins aquapônicos, tá bom? Como você sabe, em geral, nós conseguimos colocar muito bem esses sistemas dentro de lugares urbanizados, né? Geralmente são jardins ou espaços que às vezes não tem nada acontecendo ali, né? São espaços que estão vazios e nós conseguimos implantar esses sistemas fazendo bom uso do espaço, e muitas coisas se transformam, né, nesses lugares. Um lugar, por exemplo, que ninguém ia antes, né, agora pode passar a ter um sistema que é um verdadeiro oásis. Lugares que ninguém ia antes, né, e agora passa a ser um oásis de vida, né, onde você pode colocar uma cadeira, admirar os peixes, ter um hobby ali de plantar, colher, fazer interações sociais, assim por diante, né? Então, os jardins aquapônicos, eles são grandes ferramentas para a saúde mental. E é sobre isso que esse vídeo vai tratar, tá bom? Um pouquinho da saúde mental que nós conseguimos alcançar através da prática da aquaponia. Claro, evidentemente, que a aquaponia, ela vai muito além da produção de alimentos, mas a gente consegue ir além da produção de alimentos quando nós temos a cabeça para fazer isso, né? Quando a gente vai além é porque nós já conhecemos outros horizontes. Nós vamos usar a ferramenta para que a gente possa atingir outros lugares, não só a produção da planta e do peixe, né? Nós vamos fazer com que aquilo se transforme basicamente numa caixa mágica. E é isso que eu venho fazendo todos esses anos aqui na cidade. A gente coloca isso em escolas, coloca isso em centros de reabilitação, coloca isso em escritórios, em vários lugares que fica fora, né? Se você pensar assim, quando a gente coloca a aquaponia, você normalmente vê o quê? Você vê produção de plantas, de alface, de legumes, de frutos, produção de peixes e aquela coisa, né? É mais o âmbito produtivo, né? E eu venho trabalhando com essa questão, mas na parte, trazendo a aquaponia para que ela sirva de uma ferramenta muito específica dentro desses ambientes. Então é aí que a gente consegue chegar muito além dessa técnica, porque nós vamos começar a perceber que não é só a aquaponia, evidentemente, qualquer coisa que a gente consiga colocar para apoiar determinado ambiente, relação, foco, né, a gente consegue ter maior impacto naquilo, né? Então, por isso, as hortas urbanas, né, podem servir muito bem. Quando eu digo horta urbana, eu vou me referir a tudo que está envolvido, né, na horta. Então, você pode pensar desde plantas, né, solo, as próprias ferramentas, as abelhas sem ferrão que a gente pode incluir ali, toda uma outra condição que pode ser colocada dentro de lugares, né, urbanos, e trazer a natureza para dentro desses lugares pode ser o gatilho que a gente precisa para trabalhar uma determinada coisa. Aqui, como primeiro tópico, nós vamos falar da neurociência e da psicologia, tá? Que são áreas de formação que eu tenho e eu gostaria de trazer isso, né, para a discussão. É claro que eu não vou me aprofundar nisso, tá? Mas como a neurociência e a psicologia podem utilizar a ferramenta da aquaponia, né, para auxiliar processos de reabilitação, processos de apoio, né, às pessoas ou às condições, né, dessas pessoas naquele determinado ambiente. A interação com os sistemas aquapônicos, ela pode, eu estou colocando pode, mas é óbvio que se você já faz aquaponia, você vai entender o que eu estou falando. Ela pode reduzir os níveis de estresse, ansiedade, melhorando o humor e a clareza mental. Se você já faz aquaponia, você sabe que esse pode, entre aspas, é óbvio que ela faz isso, né? A técnica faz isso.
a não ser quando você está doido ali porque tem alguma coisa errada acontecendo. Mas em geral, quando você tem a técnica funcionando, como ela traz um ambiente de simbiose muito complexo e bonito, né, para dentro do local, ela faz com que a interação seja quase uma coisa magnética, né? Quem ainda não teve contato com a aquaponia e está estudando e chegou nesse vídeo, prazer, meu nome é Wagner Anunciato e eu faço aquaponia há 15 anos, tá? Com um foco além da técnica. Eu quero convidar vocês, por favor, já deixa o like, deixa a curtida aqui, tá bom? Compartilha com as pessoas que você acha que esse vídeo possa ter algum impacto, tá bom? No trabalho delas. Valeu, gratidão, o canal cresce e a gente pode chegar para mais pessoas e dar ideias mais promissoras, né, para as atividades delas. Vamos lá. A interação com os sistemas, ela faz com que a gente comece a observar que crianças, pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com algum tipo de necessidade especial, idosos, né? A gente observa isso, essa interação entre essas pessoas, principalmente com esses sistemas, traz um certo brilho no olhar. Eu estou sendo bastante simplório aqui no exemplo, tá bom? Mas se você já teve oportunidade de ver isso acontecendo, como eu já tive, você percebe que nós temos uma ferramenta muito poderosa. Quando a pessoa chega ali, dependente da idade, da condição, e ela vê aquele tanque, aquele visor, aqueles peixes nadando, é quase que a atenção, né, o fator uau, à primeira vista. A pessoa fica realmente muito, muito animada, né? Começa a absorver cada centímetro quadrado daquilo, né? O que é isso? Nossa, esse tanque, olha esses peixes lindos. O que está acontecendo aqui? As pessoas se sentem provocadas por esse sistema, porque de fato é um sistema que chama muito atenção. Tecnologicamente falando, você está vendo tanques, caixas, conexões, né? Água circulante, e aquilo se torna um equipamento estranho, né? Alguma coisa assim que, puxa, que tipo de mecanismo ou equipamento é esse, que tem esses peixes nadando aqui, essas plantas, essas luzes, ou seja lá o que for, né? Então isso é o primeiro ponto aqui de atenção. Como as pessoas são magnetizadas por esse tipo de tecnologia, né? E quando a gente coloca essa tecnologia dentro da área urbanizada, as pessoas têm acesso direto a isso, né? Então causa uma certa estranheza, né? Mas é uma magnetização muito poderosa. E é aí que eu trago para vocês que nós devemos utilizar esse fator, tá bom? Muito além da técnica, ou seja, do peixe, da planta, da bactéria, da gente ficar estudando como funciona isso. Nós temos que colocar essa ferramenta não apenas para produzir alimentos, mas para que a gente possa utilizá-la para facilitar a educação, para facilitar relacionamentos, para que a gente possa facilitar, por exemplo, neste caso, né, uma maior qualidade de saúde mental. Isso dá para fazer de várias formas, né? Você não precisa exatamente pensar que nós vamos implantar um sistema desse em lugares onde as pessoas estão ali em algum tipo de reabilitação. Não precisa pensar isso. Você pode aplicar esse tipo de ambiente em vários lugares, né? Desde um escritório até, por exemplo, que tem um espaço ali onde o empreendedor visionário, o empresário, ele sabe a importância de um ambiente de descompressão, um ambiente de promoção de saúde, né? Então, se essa pessoa, se esse empresário for realmente um cara acima da média, o que ele vai perceber? Que a qualidade do ambiente da empresa dele pode estimular, né, os seus colaboradores e o ambiente todo a um outro tipo de cenário do dia a dia, né? Então, assim, o funcionário às vezes está passando realmente por estresse, por problemas e tudo mais, às vezes nem é ali na empresa, pode ser até em casa. Aí chega na empresa e encontra possivelmente o que ali? Um ambiente desse. Então, vamos fazer um exercício de mentalização aqui. Imagine que você está dentro de um prédio, né, trabalhando ali num escritório, e de repente você encontra um hall ali nesse prédio, nos escritórios, né, onde você pode se sentar em um banco de madeira, alguma coisa confortável ali, e você tem uma parede toda verde, com luzes, né, iluminando aquilo, de repente com o som da água caindo, como se fossem pequenas quedas, cachoeiras, né? Você tem ali um aquário baixo, onde carpas grandes, né, e coloridas podem estar vivendo ali, né? Você pode criar um ambiente fantástico,
fantástico, né? Com uma luz mais baixa, nada aquela coisa. A gente está pensando num ambiente que traga mais conforto visual, conforto térmico, conforto nesse estilo, né, de local. Quer dizer, fica meio destoante, eu entendo, né? O escritório às vezes é lugar de você estar com uma roupa de trabalho específica, às vezes um terno, ou às vezes alguma coisa mais formal, e de repente, né, você abre aquela porta e entra em um outro mundo. Olha a importância desse tipo de ambiente, de cenário, e como a aquaponia pode estar muito mais além só do que a técnica, né? Então, você pode usar esse mesmo exemplo para pensar em escolas. Eu falei em clínicas de reabilitação já, você pode pensar no sistema prisional, você pode pensar em vários ambientes onde a ferramenta, o equipamento aquapônico se torna um ponto de atração, magnetização. Eu prefiro magnetização porque realmente a gente fica hipnotizado quando a gente chega e vê um negócio bonito ali desse. A gente quer saber o que está rolando, o que está acontecendo ali, né? E aí vê as plantas e tudo mais, então surge, me parece que vem lá do nosso inconsciente ecológico, a vontade de interagir com isso, de mexer naquela planta, de tocar, se for possível, aquele animal, né? Aquele peixe que está ali. Imagina uma carpa grandona, está passando logo abaixo de você, você pode estender a tua mão, colocar a mão na água. Claro que não é uma prática muito favorável, né? Porque pode passar alguns contaminantes, mas as pessoas sentem desejo. Isso você vê em geral, as pessoas sentem desejo de interagir com isso, né? Isso promove o maior relaxamento das pessoas, isso estimula esse inconsciente ecológico, e quando a gente está falando do inconsciente ecológico, está falando da raiz emocional. O subconsciente do ser humano é a raiz emocional, é o nosso cérebro reptiliano, é aquilo que traz à tona a nossa conexão com o universo, com o mundo, né? E é assim que a gente traz desde as civilizações anteriores. Então isso estimula áreas que muitas vezes elas estão esquecidas, ou elas estão até suprimidas, né? Porque o cara fica às vezes na área, no escritório, na área urbana, em uma condição de robotização praticamente, né? E ele não tem esse local de descompressão, de fuga, de saúde mental. Então você pode ter um ambiente ali que sozinho, sem precisar de um psicoterapeuta, sem precisar de um massagista, sem precisar de pessoas, o equipamento por si só já pode chamar a atenção das pessoas que estão ali, trabalhando ali, estudando ali, etc. E pode trazer um certo conforto, né? Se a gente aprofundar, nós não vamos conseguir, mas se a gente aprofundar nesse tema, a gente pode criar um ambiente muito mais favorável, não só que a pessoa veja, mas a gente pode fazer com que as interações sejam mais ainda possíveis através de algumas técnicas, né? Através de algumas condições, e aí a gente passa a ter, sinceramente, um equipamento terapêutico ali, tá? Então, a gente vai reduzindo o estresse, a gente vai reduzindo muitas vezes a violência, né? Porque do estresse a gente pode passar para movimentos de violência. Então imagina que você está num momento mais complicado, entra nesse novo ambiente e ali você escuta a água, você vê as plantas, você tem essa conexão que é energética, também é vibracional, né? E aí nós temos também uma musiquinha tocando ali, né? Uma música ambiente, uma coisa bem gostosa mesmo, que tem a ver com esse ambiente mais de natureza, né? Então você passa, sim, a prevenir a violência. Veja que pessoas, empresários visionários, pessoas que sabem disso, né, que estão trabalhando com inteligência emocional, podem incluir no seu hall, né, de atividades, já que tem um tipo de ambiente desse ali presente, quer dizer, já demonstra uma preocupação, até porque os benefícios serão óbvios, né? A gente já terá os benefícios ali, com o passar do tempo a gente pode mensurar esses benefícios, através de entrevistas, através de conversa com as pessoas que trabalham ali, presenciando esses ambientes, né? Mas você pode então dar um próximo passo até, utilizando esse equipamento, essa ferramenta, como uma das coisas iniciais. Porque às vezes as pessoas ficam meio tímidas, né? E você chega na empresa, por exemplo, eu já participei de vários processos assim, como treinador, né, como psicoterapeuta, de você chegar ali, de repente, ninguém te conhece, você precisa aplicar ali algum tipo de trabalho, né, que é psicoterapêutico, que é de treinamento de líder, etc. Então você é um estranho ali. Então quando você começa a promover esse tipo de ambiente
de forma primária, ou seja, a primeira coisa que você faz é olhar o ambiente. Depois que esse ambiente começa a atuar, a resposta dessas pessoas começa a ficar mais favorável a uma presença de profissionais dessas áreas que podem agora começar, inclusive, a palestrar, usando até esse próprio local ali, um local de encontro de grupos, onde a gente pode usar a harmonia desse ambiente para trabalhar questões que são relacionadas, não, mas não só, né, à questão da saúde mental, emocional e assim por diante. Gente, isso favorece pra caramba, locais que precisam desse tipo de ambiente, mas também favorece, até de forma, as pessoas não imaginam, né? Mas favorece qualquer ambiente em que o equipamento aquapônico está implantado e que permita a circulação de pessoas, tá bom? Já logo no começo da minha formação em aquaponia, que foi basicamente autodidata, eu comecei a vislumbrar, porque na época eu já fazia psicologia, já tinha um olhar para a saúde, eu já comecei a vislumbrar o poder dessa técnica. Eu pensei, poxa, isso poderia estar nas escolas e com certeza os pequeninos, né, podem fazer o uso disso, os professores podem fazer uso disso já desde o início, né, porque as crianças elas estão como esponjas abertas, né, a absorver tudo isso daí. Então seria muito legal. Bom, parti para cima e foi logo lá em 2012, eu já estava implantando em escolas. E realmente se vê, isso é mágico, como eu falei para vocês, é um magnetismo absurdo, tá? Bom, falamos sobre o ambiente de trabalho, mas faça, por favor, um exercício a ambientes onde a gente precisa lidar com essas cargas, né? E com as técnicas terapêuticas, psicoterapêuticas, etc. Então você vai, às vezes, num local de acupuntura, você vai, às vezes, num lugar onde você vai praticar o yoga, ou os lugares que você vai lidar com essas energias emocionais, mentais, né? Equilíbrio e tudo mais. Então, quando a gente pensa nesses lugares, a gente já logo, que conhece a aquaponia, a gente já logo vê um grande espaço, uma grande possibilidade para esse equipamento estar ali presente, em pequenas dimensões, claro, né? E além de fornecer o ambiente energético, o ambiente visual para aquele local, a gente ainda pode ter o cultivo, né, a produção de, mesmo que seja pouca coisa, né, a produção de ervas aromáticas para um chá, temperos e assim por diante, né? Não precisa se comer os peixes nesse tipo de lugar, mas a gente pode ter ali esse tipo de coisa, né? Em segundo ponto aqui, as terapias ocupacionais, né? Basicamente, eu até citei alguma coisa aqui que tem a ver com terapia ocupacional. Então, esses sistemas aquapônicos em clínicas, centros de reabilitação, eles proporcionam uma atividade terapêutica que reforça a autoestima, a paciência, o senso de responsabilidade. Mas, Wagner, que viagem é essa? Para quem não é da área, né? E só pensa na técnica e só pensa na produção. Olha só, quando você começa a envolver pessoas com esse tipo de equipamento, que ele por si só já magnetizou essas pessoas, então vamos supor que essas pessoas frequentam esses ambientes, né? Então vamos lá, uma clínica de reabilitação qualquer ou de terapia ocupacional, e você pode ter pessoas com necessidades especiais, com transtornos autistas, enfim, qualquer tipo de necessidade, dificuldade, né, que as pessoas estão ali para poder sobrepassar, né, melhorar, se reabilitar, etc. O que nós vamos encontrar é a possibilidade de envolvimento desses profissionais com os sistemas, né, e os sistemas servirem de ferramenta de reabilitação que vai prender a atenção dessas pessoas, crianças, jovens, adultos, idosos, e vai conseguir, em um processo que é linear, né, desenvolver essa paciência, o senso de responsabilidade, a autoestima. Mas como? Porque você pode envolver essas pessoas num processo terapêutico que ele tem continuidade. Então, as pessoas vão chegando nesses locais, elas vão encontrando o peixe laranja, o grandão, né? Então vamos lá, outro exercício aqui de visualização. O peixe grandão, aquela carpa véu, linda, maravilhosa, que de repente se torna o ponto visual de atração de uma criança com espectro autista. Então às vezes ela tem dificuldade de fazer, né, essa conexão visual com o terapeuta.
Mas com o peixe pode ser que aconteça, não é? Então a gente usa o poder da natureza e do sistema aquapônico de equilíbrio, que não é só um aquário, né, mas tem tudo aquilo acontecendo e a energia daquilo emanando, magnetiza uma criança dessa e você traz a possibilidade de um ponto focal onde pode ser trabalhado pelo profissional. Né? E aí então nós temos uma continuidade, porque essa criança volta, né? Ou na mesma semana ou na semana que vem, para continuar ali a sua terapia. Então, a Maria, aquela carpa laranja, linda, que está nadando entre seus outros amigos peixes ali, né? Agora então foi chamada de Maria pelo, sei lá, pelo José, né? Que é a criança nesse exemplo. Então, essa criança pode começar a cuidar desta carpa, a ofertar um alimento para essa carpa, né? A ter uma conexão com o sistema, a desenvolver a percepção dessa simbiose entre todas esses atores, essas coisas da aquaponia. Pode começar a colocar sementinhas na espuma fenólica, pode começar a ver o desenvolvimento, o crescimento das plantas, né? Ter contato com esses ciclos de crescimento, frutificação e até morte, né? Que é muito importante esses ciclos poderem ficar já gravados, né? Muitas vezes em certas pessoas que precisam desenvolver esse tipo de abertura psicológica, né? Para que elas estejam dentro de um mundo, de uma sociedade real, onde vai ter o crescimento, nascimento, crescimento, frutificação, a morte, né? Elaborar o luto e assim por diante. Então, bom, eu não vou falar mais sobre isso, porque a gente pode, como é uma das áreas que eu tenho atuação, eu poderia falar muito mais sobre isso, tá? Vamos falar, para acabar esse tópico, né, momentaneamente, nós vamos falar também de pessoas que têm mobilidade reduzida. Então, vamos pensar num cadeirante, vamos pensar num idoso, em alguém que está passando por um processo fisioterapêutico, né, de qualquer natureza, poder manusear essas coisas ali. Claro que você não vai imaginar um sistema de aquaponia dentro de uma clínica toda branca, limpa, que tem que estar tudo bonitinho ali. Né? Você vai pensar isso às vezes num jardim, né? Por isso que a gente falou de jardins aquapônicos, onde aquele jardim se torna um ambiente de relaxamento, de serenidade, de terapia, né? E etc. Então aí você já entendeu. As pessoas podem treinar os movimentos, né, do cultivo, da alimentação, né, enfim, movimentação de coisas ali, né, de itens ali. Como eu falei para você, se você for além da técnica, você pode preparar um equipamento aquapônico para que ele seja um equipamento psicoterapêutico. E daí você cria ali, né, peças que podem ser movimentadas por essas pessoas que a gente está focando e que essas peças, né, possam ter aquela função psicoterapêutica, ou terapêutica, ou fisioterapêutica, que seja, tá bom? Então veja só como é interessante quando a gente consegue observar muito além da técnica em si, né? Os benefícios do consumo não podem passar desapercebidos, porque nós vamos produzir algo ali, ou seja, peixes estão crescendo, plantas estão crescendo. Se estivermos plantando sementinhas, as plantas estarão desenvolvendo, elas estarão perto ali de quem está fazendo esse tipo de cultivo, né? Agora, uma coisa interessante é pensar o seguinte: a alimentação natural, e quando a gente tem essa alimentação proveniente de sistemas saudáveis, consequentemente são alimentações saudáveis que são produzidas ali, nós não podemos esquecer dos benefícios que esses fitoterápicos, ou nutrientes, ou nutracêuticos, se você preferir, podem causar nas pessoas. É claro que, guardadas as proporções, nós estamos falando de jardins aquapônicos, de uma produção muito pequena, né, muito singela, mas que a gente pode consumir. Então, por exemplo, em chás. Então vamos plantar ali uma hortelã, que a hortelã é muito fácil de plantar, ela multiplica muito bem. E nós vamos usar então essa hortelã com o intuito de seja uma planta aromática, que você pode interagir com ela, uma criança, um idoso, pode passar a mão nessa planta, pode cheirar, então tem a interação do aroma. Tem a questão da afetação desse aroma, né, do óleo essencial dessa planta na pessoa, no sistema nervoso dela, que
também tem causas, né, para a emoção, para a saúde mental. Então a gente tem a aromoterapia, que é muito utilizada. A pessoa pode interagir com o vegetal, mas pode também consumir, né, um chazinho ali feito. Como é uma planta que se desenvolve muito rápido, depois de um certo tempo que ela está se desenvolvendo ali, você pode plantar até em estilo cascata, né, plantar ela em cima, deixar descer, e aí fazer com que isso se multiplique bem. Olha, ela vai dar conta de bastante chá ali, tá bom? Então, e entre outros exemplos, né? Esses vegetais cultivados na aquaponia, até como espinafre, alface, são ricos em folato e magnésio, nutrientes que ajudam a regular o humor e reduzir sintomas de depressão. Mas Wagner, espinafre, eu dei um exemplo com hortelã. Você não precisa ir para o espinafre se você está no sistema desse, né? Mas você pode sim colocar outros, eu dei 2 exemplos, senão nós faremos com que esse vídeo ficaria com 2 horas de duração pelo menos, tá bom? Nós estamos pensando aqui em plantas que podem conter nutrientes essenciais em quantidade legal, decente, né, para levar um benefício àquele local que está sendo utilizado. Então vamos pensar numa clínica de reabilitação de dependentes químicos, por exemplo, onde geralmente essas clínicas têm um bom espaço, né, são mais retiradas dos centros urbanos, você tem áreas rurais, né, em geral, ou áreas que têm um bom terreno, e você pode colocar, em geral já tem hortas, né, mas você pode colocar um sistema de aquaponia lá para fazer parte do trabalho de produção de cultivo, não todo o cultivo, mas parte dele, e aquela parte que vai ter aquele efeito magnetizante e tudo mais, pode também ter plantas de nicho, né? Como eu falei para vocês aqui, né? A hortelã foi só um exemplo, mas você pode colocar outras plantas. Então, olha, aqui nessa clínica de reabilitação, nós temos esse tipo de necessidade, ou esse tipo de tratamento. Então, descobriu-se que, aí 2 pontos, nós podemos fazer uma busca acadêmica, né? Usar referências científicas para saber quais são os medicamentos, quais são as coisas que podem favorecer esse público, e aí fazer uma busca, né? Na agronomia, fazer uma busca na horticultura, onde a gente encontra um tipo de vegetal que não seja tão complicado assim, para cultivar ali, de repente em grande quantidade, e esse vegetal possa ser consumido ali naquela clínica, que em geral as pessoas passam um tempo ali. Então a gente pode ter ali a produção de algum vegetal, pode ser feito suco verde, né? A gente pode fazer o extrato, pode fazer chás, pode fazer saladas, enfim, e está oferecendo para essas pessoas algo que vem diretamente da natureza. Ou seja, a planta é um fitoterápico, é um remédio, né? E ela está saindo do canteiro diretamente para o consumo. Então o poder disso é absurdo. A gente pode falar até de microverdes, né? Aqui nesse ponto, que nós podemos fazer em sistemas de aquaponia, e eles carregam, né, as plântulas, né, o microverde, o microgreen, eles carregam um potencial absurdo de nutrientes, de algumas coisas específicas que são muito, muito boas para a saúde, falando de saúde mental, emocional e assim por diante. Muito bem, continuando aqui, habilidades adquiridas. Eu falei um pouquinho aqui da parte fisioterapêutica, né? A gente pode falar sobre reabilitação também neurológica, né? Onde a gente está estimulando pacientes, né, a desenvolverem ou fazerem um treinamento para a sua plasticidade cerebral, plasticidade neurológica, né? Então, quando você tem um sistema desse tipo ali no local, e você, como já citei antes, você prepara esse sistema para que ele seja interativo, as pessoas vão fazer algumas coisas ali todos os dias, algumas atividades, que seja plantar a sementinha, fazer transplante, colheita, etc., né? Que aí não precisa ficar só no sistema, pode sair do sistema, ir para a cozinha, ir para um local de beneficiamento, de preparo, o que seja. Isso está trabalhando o sistema nervoso central dessas pessoas, está trabalhando o sistema motor, está trabalhando o sistema sensório, né? Como eu já falei, né? O sentir do cheiro, etc., né? Então, até tarefas como aprender a montar e manter um sistema aquapônico desenvolve habilidades de cuidado, paciência, resolução de problemas, controle emocional. Aqui a gente está falando do básico, né? O básico, olha, eu vou montar sistemas aquapônicos, ou eu vou deixar com que essas peças estejam à disposição desses alunos, dessas pessoas, para que elas possam montar em diversas configurações
sistemas que podem ficar rodando por um bom tempo ali, né? Então, olha, grupo A, nós vamos montar um sistema hoje, uma pequena horta aquapônica, e nós vamos usar essas ferramentas aqui, vocês podem entender como é que funciona a prática, podem ter uma aula e assim por diante, e deixar com que eles usem a criatividade, claro, sem deixar que os futuros habitantes daquele sistema, né, sofram por uma coisa que não está correta, mas evidentemente você pode fazer com que grupos possam se aplicar nessas tarefas, montar os seus próprios sistemas e gerir esses sistemas, né? Olha, vamos ter que trabalhar a questão motora, cognição, o pensamento racional, pensamento subjetivo, as fantasias também, né, que nós vamos trabalhar, porque a gente pode fazer desenhos, a gente pode colocar ali uma folha à frente desse grupo, dessas pessoas, e pensar como que eles gostariam de montar aquele oásis, né? E eles podem fazer ali vários desenhos e depois partir para a construção disso com algum apoio, né? Usando ferramentas, assim por diante, né? Então eles vão desenvolvendo, além dessas habilidades e trabalhos, né, mentais e tudo mais, uma conexão entre o grupo, uma conexão entre a natureza que está expressa ali no sistema e eles, né, que às vezes isso não é treinado na parte urbana, como eu já falei, né, o inconsciente ecológico, ele fica suprimido e a gente acaba ficando doente mesmo, né, completamente desregulado, completamente agressivo, por essa falta de interação com essas energias, com esse visual, etc. Tudo é energia, né? Se você olha, bate a luz ali e reflete um verde para a sua córnea, para o seu olho, esse verde tem uma ação lá dentro do seu cérebro. Então as pessoas que não conhecem isso, acham que a gente está falando de não, isso aí é muito holístico para mim, é muito romântico. Pois é porque você não alcançou esse tipo de leitura científica ainda. Por isso eu chamo a atenção no nosso canal para isso, para o que vai além da técnica, né? Porque é onde a gente consegue aplicar essa técnica em diversos ambientes, em diversos contextos, tá bom? Tirar o máximo de proveito dela. Então, a paciência de esperar a plantinha crescer, a resolução dos problemas, o vazamento, tá entendendo? Quanta coisa que envolve isso? São habilidades que vão se desenvolvendo, é uma curva de aprendizado que ela não é só motora, ela é cognitiva, ela é emocional, ela é relacional e assim por diante, tá? Fora o fato da pessoa poder ter o resultado na frente dela, depois de amarguramente, muitas vezes, ter que esperar aquela alface crescer por, meu Deus, 20, 30 dias. Olha, isso é um treino muito difícil. Se a gente pega crianças hoje em dia, que pegam o celular, estão na tela, né, e elas ficam ansiosas, ficam com problemas de dopamina e de neurotransmissores, né, por causa desses estímulos, elas se isolam. Então, quando a gente expõe, né, uma pessoa, uma criança, principalmente nesse caso, a esse tipo de trabalho, a gente também está ensinando para o cérebro dela o poder do passar do tempo, né, e a necessidade da paciência, aguardando que a vida, né, siga o seu fluxo. Claro, vai acontecer também alguns problemas, mas nesses problemas a gente também trabalha frustração. Se morrer o peixinho, a gente pode trabalhar o luto e assim por diante. É muito profundo, tá? Se você tiver visão para isso, você sabe que você pode alcançar níveis muito profundos, tá? Com o equipamento. Bom, já está claro para você, eu estou chegando aqui no quinto e último ponto, poderia, como eu falei para você, ficar muito tempo aqui ainda, né, dos relacionamentos sociais. A gente não faz nada sozinho, seja uma compra que você precisa fazer de algum equipamento, algum item, para você poder colocar isso num sistema, você depende de pessoas, produtores, revendedores, no trânsito, né? Então assim, a gente não faz nada sozinho. Mas quando a gente fala da aquaponia em si, no ambiente, em geral, se você não morar sozinho, não estiver fazendo isso sozinho, você vai ver que esse magnetismo vai atrair o resto da família, o resto dos amigos de trabalho, o resto dos colegas escolares, né? Porque todo mundo, ou muita gente, vai querer interagir com aquilo ali. Então, a manutenção e o cuidado desses sistemas aquapônicos em grupo, seja em escolas, comunidades, em famílias, promovem uma cooperação, a comunicação e a construção de vínculos sociais mais fortificados, tá bom? Tem que se trabalhar em grupo. Vou dar um exemplo para você daqui a pouco. A neurociência mostra que as atividades colaborativas estimulam a produção de oxitocina, o hormônio do vínculo,
que melhora o bem-estar e fortalece as conexões interpessoais. Ora. Então, peraí, neurociência, oxitocina, o hormônio do vínculo, não é só criado pelas pessoas que margeiam o cuidado do sistema, mas é também desenvolvido no contato com a natureza, com o vegetal que está crescendo, né? A plantinha bebê, como às vezes a gente fala aqui na família, né? Ai, olha, a bebezinha está nascendo. Então os meus filhos, por exemplo, eles plantam, vem a sementinha, então a plantinha pequena é bebezinho. Então, o cuidado com aquilo, né? Que pode ser também, evidentemente, trabalhado com uma boneca, com outro tipo de dispositivo. Mas quando você fala de coisas naturais, isso traz muito mais qualificação para a relação. Desenvolve-se, sim, através da oxitocina e outros hormônios, né? Outros neurohormônios, essa possibilidade de interação. Peixe, olha, falei da planta, né? Mas imagina o peixe, como eu falei no começo desse vídeo, né? A Maria, a carpa laranja, que está trabalhando ali, que estimulou o contato visual de uma criança com um transtorno. Então, veja só, o relacionamento desses grupos, né, ou dessas pessoas da família, ele pode trazer também desafios novos, por exemplo, de organização, de gestão, de manejo. Porque precisamos trabalhar em conjunto, primeiro, para manter a coisa em ordem. Porque depende de nós, não é uma coisa automática 100%. Outra coisa é que se a gente não tiver organizado, eu posso dar ração, você pode dar ração, outra pessoa chega a dar ração e nós vamos ter um problema ali. Então, a gente pode criar lista, colocar uma lousa ali, um quadro branco, pode anotar. O fato da gente escrever vai desenvolver conexões neurológicas também, né? Não só motoras, mas cognitivas e tudo mais. O fato de alguém estar escrevendo e falar, olha, hoje eu, né, Joãozinho, coloquei a comida para os peixes a tal hora. Então olha só, a gente já está treinando o momento do dia, uma questão de conexão temporal, uma questão de ego, né? E do seu poder de atuação e gestão de algo no mundo. Ou seja, eu coloquei a ração nessa hora. Hoje ninguém mais precisa fazer isso. Mas tem outras tarefas importantes a qual ele não vai fazer. E aí outro pode assumir essa tarefa. Então a gente aprende a organização coletiva, a gente aprende, né, se for uma criança, todas essas questões do temporal, do cuidado, do desenvolvimento, da paciência, tudo vai criando possibilidades de relacionamentos sociais, fortificação. Wagner, me cita alguns exemplos, que você falou várias coisas aí interessantes, né? Se você ficou até aqui, eu agradeço o seu tempo. Talvez esteja bastante interessante para a sua área de atuação, ou você já imaginou que pode aplicar isso de alguma forma em algum lugar específico. Então é por aí que você deve ir. Wagner, me dá alguns exemplos. Bom, eu quando dava cursos presenciais, né, e dava cursos quase que bimestralmente, a gente encontrava pessoas de diversos tipos, em vários lugares. Tinha gente do Brasil, tinha gente fora do Brasil que chegava para fazer curso comigo. Chegavam pessoas com mobilidade reduzida, chegavam pessoas que tinham sofrido um AVC, um AVE, né, um acidente cerebral, vascular, etc. Pessoas que tinham sofrido acidente de moto, estavam com mobilidade reduzida também, né, não só cadeirantes, etc. Né? E as pessoas vinham buscar porque já entendiam, já viam que a técnica dava para elas a possibilidade, mas eu preciso trabalhar, ou eu preciso de um lugarzinho aqui para não ficar doido na minha casa, eu vou montar um sisteminha enquanto eu estou aqui aguardando essa reabilitação, ou eu tenho mobilidade reduzida por um fator que ela é uma mobilidade já que não é reversível, vamos dizer, então eu vou montar sistemas de hortas que são suspensas, no caso da aquaponia a gente faz, né, acima do chão, e eu posso fazer o manejo disso. E aí o cara já tem um hobby, já tem uma ocupação, já tem um brilho no olhar, já tem muitas vezes a criação de um sistema de geração de renda, né? Mas eu cheguei a receber, por exemplo, pessoas que tiveram derrame, né, acidente vascular, AVC e tal, e pessoas idosas que estavam muitas vezes sem nenhuma função, assim, já estavam aguardando para morrer, literalmente, né, bem triste, assim, mas estavam esperando a morte, não tinha mais nada que tocava nessas pessoas, né, e todas as vezes que isso acontecia, era mágico, eu tenho gravado isso daí, tenho fotos desses momentos, né, em algum lugar aqui dos HDs, onde as pessoas chegavam e
parecia que a pessoa saía do cinza pro colorido, assim, a alma dela brilhava. Então é no duro mesmo, é uma coisa muito profunda que eu estou passando aqui nesse vídeo para vocês. As pessoas são magnetizadas de uma forma muito poderosa por esse equipamento que traz uma conexão natural muito bonita e faz com que essas pessoas às vezes tenham uma nova oportunidade, tenham algo para se conectar, onde antes não tinha nada, agora existe algo a se conectar, se animam muito. Não precisamos ir profundamente nesse exemplo, a gente pode falar de pessoas normalmente que estão atrás de aquaponia por alguma razão. Maioria das vezes, se não falar 99,9% das vezes, quando você vê a aquaponia pela primeira vez, seja num vídeo, seja no sistema presencial, você já fica animado, né? Eu fiquei animado quando eu descobri isso na internet lá atrás. Então assim, a gente fica realmente hipnotizado por isso. Tanto que, veja, eu nem sou especificamente acadêmico das áreas relacionadas a vegetais e aquicultura, né, de forma lá raiz, lá atrás, né? Depois a gente vai estudando, vai complementando, mas eu acabei ficando tão apaixonado que desenvolvi toda essa estrada de mais de 15 anos com essa ferramenta. Então, olha, foi o que eu fiz. Eu coloquei a aquaponia para servir de uma ferramenta educacional, psicoterapêutica, produtiva, etc. Claro que eu posso, evidentemente, ter só um olhar produtivo comercial, né? A gente trabalha isso em mentorias, a gente monta sistemas, trabalha com as ideias, né, desses mentorados que vêm com alguma sugestão de trabalho, né? A gente trabalha em cima daquilo, dá às vezes uma solução ou outra, né? Chama atenção para alguns caminhos, né, cursos e tudo mais, mas é muito mais do que isso. Pode se tornar muito mais do que isso. Tá bom, gente? Olha, então hoje foi muito agradável falar sobre isso, porque é um assunto que eu tenho grande estima e eu espero que esse vídeo tenha tornado vários dos seus sonhos ou imaginações ali possíveis, né? De continuidade. Tá? Se você gostou desse tema, se você gostou da nossa nova playlist, né? Que vai ter esse nome aqui, ó, muito além da técnica, deixa o seu comentário para eu saber, tá bom? Porque de repente você é alguém fora da curva, né? Assim, que não está pensando só na produção vegetal, na produção animal. É alguém que quer usar isso para fazer muito mais impacto, né? Nesse sentido social, do ambiente, etc. E outras coisas que eu nem falei aqui, porque hoje nós estamos focando em ferramentas para a saúde mental, emocional e etc. Tá bom? Um forte abraço. Olha, não deixa de se inscrever aqui no canal, se você chegou aqui, tá bom? Deixa seu joinha, tá bom? Curte aí, compartilha, que isso vai ajudar bastante o trabalho aqui. Um forte abraço para você, até o próximo vídeo.